Então, em primeiro lugar, queria agradecer a Amanda a disponibilidade de estar aqui trazendo e compartilhando, né, as experiências. E a ideia do webinário é a gente ter a possibilidade de trocar experiências, trocar, enfim, as realidades distintas que a gente tem ao redor do Brasil todo, nessa estratégia de usar a tecnologia como uma forma de aproximar as pessoas, né? Então, queria agradecer a presença de todos aqui e todas. São 18h04. A ideia é que eu faça uma apresentação, em seguida, a Amanda faça a apresentação dela, cada um vai ter 15 minutos, e depois a gente tenha um tempo para discutir, para que as questões possam ser abordadas e que essa experiência de cada um possa ser compartilhada, tá? Então, eu vou abrir aqui meu compartilhamento de tela para começar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Estamos vendo já, Carlos. A Ah, que ótimo. tecnologia como instrumento de ampliação do acesso e suporte ao cuidado. Então, essa é a ideia da gente, de que maneira a gente vai usar a tecnologia, e essa questão da tecnologia, nos dias de hoje, elas têm que ser vistas como uma maneira de aproximar, não é? Então, como é que a gente utiliza a tecnologia para que, ao invés de ser uma barreira, ela possa ser uma via de aproximação? E esse artigo é bem interessante, que ele foi publicado em 2019, e que ele faz uma reflexão em relação a uma cena que foi capturada por uma obra, por uma pintura feita em 1877, que exatamente traz essa imagem do cuidador ali do lado no caso, uma criança, e os pais na penumbra, no fundo da sala, ali capturando essa cena de uma espécie de dedicação ao cuidado. E 140 anos depois, uma menina, né, num ambulatório de pediatria, ela fez a sua própria versão da cena, em que ela está na maca, os pais estão ali presentes, e o profissional de saúde está de costas, com aquele olhar vidrado ali na tela do computador. E o desafio é como é que a gente usa a tecnologia para que, ao invés de dar as costas, a gente esteja se aproximando, né? Outra perspectiva que eu queria trazer, toda essa discussão, é o quão desigual nós somos, né? O quão o Brasil é um país de desigualdades e que a gente tem que olhar para a tecnologia também como uma forma da gente tentar reduzir essas desigualdades. O outro ponto de partida que eu gosto de trazer é esse artigo, que já foi muito discutido, debatido, que tenta criar uma espécie de ranking da qualidade de morte, em que em diversos países foi feito um levantamento e que se ranqueou quais eram os aspectos importantes elencados pela família, e que depois disso um ranking foi feito em que, infelizmente, o Brasil está na 79ª posição. Então, isso tem que ser visto como elemento motivador daquilo que a gente faz. Um ambiente do cuidado, ele obviamente tem que utilizar de uma maneira mais racional o recurso, tem que melhorar a experiência dos pacientes, tem que lutar para promover a saúde da população e também levar em consideração o bem-estar dos profissionais. Aquela velha ideia do quem cuida de quem cuida, né? E, obviamente, a equidade é um elemento muito importante nessa história toda, e a comunicação é um elemento importante. E aqui eu queria destacar, esse é um artigo do Tate Shanafeld, que atualmente está em Stanford, tentando elencar quais são os principais motivadores de burnout e engajamento. Então, a carga e a demanda de trabalho, a flexibilidade e o controle, a integração da vida com o trabalho, o suporte social no trabalho, a cultura e os valores da organização, a eficiência do nosso trabalho e os recursos que a gente tem e o significado daquilo que a gente faz. Se essas coisas estão desmoduladas, a gente tende ao desengajamento, à exaustão, à ineficiência, enfim, ao burnout. Mas se esses elementos estão contemplados, a gente vai tender a uma realidade de engajamento com vigor, dedicação e retenção dos profissionais nesse ambiente. Esse estudo é um estudo interessante, que ele foi feito com médicos, mas eu acho que isso se replica com os profissionais de saúde, em que ele levantou a resiliência desse profissional de saúde comparado com a população geral nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele viu que, de fato, a resiliência desses profissionais de saúde é maior
do que da população geral. Mas o interessante, que para mim chama a atenção, é que nessa escala aí de Connor Davidson, é uma escala que vai até 8, né? O sujeito com nível 8 é o sujeito que é feito de aço inoxidável, mais resiliente impossível. E aqui eu chamo a atenção que essa população de 1.350 profissionais de saúde com grau de resiliência máximo 8, 30% estava em burnout. Então é preciso que a gente reflita um pouco das condições do ambiente de trabalho, daquilo que a gente está envolvido, para que a gente não possa não cuidar de quem cuida, por assim dizer. Então, esse é um cenário do ponto de vista esses dados são de abril de 24, com a nossa população do planeta, 8,1 bilhões. Dessa população, ela 57% está urbana, né? 69% tem acesso a um dispositivo móvel e 67%, 69,7% tem dispositivo móvel e 67,1% tem acesso à internet. Então, a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade da gente aproximar, da gente usar a tecnologia para reduzir as desigualdades. E aqui, esse foi um filme que deu origem à série, né? Pelo menos do ponto de vista da oncologia. Nesse estudo, onde foi comparado a utilização de um Patient Reported Outcome, uma estratégia em que você dá a narrativa para o paciente, versus a comunicação usual, com aumento de sobrevida, com melhora de qualidade de vida, com redução de idas à emergência, beneficiando de uma maneira mais marcante exatamente as pessoas com menor letramento digital. Ou seja, foi a prova de um princípio de que, se a gente focar na comunicação, a gente tem ganho através da melhora do manejo dos sintomas, né? Então, o que a gente tem hoje em dia? A disponibilidade de uma série de dispositivos, mas que eles não estão calibrados para poder dar conta de uma comunicação específica, uma comunicação sensível, que é a comunicação em saúde. Então, se por um lado existe uma limitação do atendimento, gerando idas desnecessárias emergentes, uma assistência tardia às intercorrências e aos sintomas, ela pode, como por exemplo, usando o WhatsApp, ela ser sem segurança, né, com dificuldade de priorizar a demanda, porque ela não é calibrada para aquilo. Então, a origem da ideia foi exatamente partir dessa sobrecarga cognitiva e da desorganização da comunicação, o desejo de fazer alguma coisa que melhorasse esse cenário, e a gente começou há muito tempo fazendo um workshop que envolveu pacientes, familiares e profissionais de saúde, e ali, nesse momento, foi interessante ver que a comunicação era um elemento chave, tanto para o profissional de saúde conhecer o paciente, quanto para o paciente ter uma percepção de que ele era conhecido e, a partir daí, bem cuidado. Uma série de estudos, esse, por exemplo, na Austrália, mostrando uma redução da ida dos pacientes à emergência quando utilizavam uma estratégia de PRO. Fabrice Denis, na França, também identificando o aumento de sobrevida aqui de 7 meses de sobrevida mediana em pacientes com câncer de pulmão, inclusive reduzindo a utilização de métodos diagnósticos, né? Quer dizer, os pacientes faziam menos exame e tinham uma sobrevida maior, exatamente porque os exames eram demandados por sintomas. Análise de custo-efetividade dessa estratégia mostrando uma dominância, ou seja, uma estratégia que gera resultado melhor e reduz o custo. E aqui uma comparação daquilo que a gente vê hoje em dia sendo já incorporado, sobretudo em oncologia, com drogas muito caras, gerando uma magnitude de benefício inferior a essa, por exemplo, relacionada a uma melhora da comunicação. E esse ano, agora do ano de 2024, foi apresentado na plenária da ASCO, mais uma vez, um grande estudo envolvendo cuidados paliativos e uma estratégia de telesaúde. Eu fiz aqui um levantamento dos últimos anos desse Educational Book, que é um livro de oncologia que sai vinculado ao Congresso Americano, Congresso Anual da ASCO, e tem um pico de citações em termos de cuidados paliativos. Isso chama a atenção da importância disso que a gente está fazendo, e especialmente no cuidado paliativo, a necessidade, esse estudo mostrando quais são as prioridades, né, do ponto de vista digital que a gente tem que enfrentar para melhorar a qualidade do cuidado. Então, o uso de dispositivo móvel para suporte à comunicação e monitoramento dos pacientes via o PRO, o desenvolvimento de aplicativos para cuidados paliativos, focando no monitoramento,
suporte à coleta dos dados, dos PROs, maior comunicação e compartilhamento de informações com os pacientes, com informações de suporte ao autocuidado, por exemplo, e, e uma série de perguntas que a gente precisa aqui avançar na investigação para poder ter essas respostas. E eu queria chamar a atenção que a ideia do cuidado paliativo, nessa perspectiva de que quando a gente nasce, começa um cuidado paliativo que é voltado para o alívio. Então, tudo na realidade que a gente faz é, de fato, uma forma da gente estar tentando aliviar as pessoas. Então, esse é um ambiente muito desafiador, em que você tem pacientes com demandas de sintomas, idas recorrentes ao pronto atendimento, as equipes com tempo escasso e com muita cobrança, muita pressão, e o gestor necessitando de informação para que possa tomar as melhores decisões. Então, a Lila surge daí, tentando criar uma comunicação que seja eficiente, né, priorizando as demandas, com os sintomas pré-codificados com base em PRO e de maneira hierarquizada, garantindo a segurança, total adesão ao LGPD e de modo que a gente possa, a partir daí, melhorar os desfechos, tanto no que diz respeito ao suporte à navegação, quanto a manejo de sintoma e o suporte do paciente remotamente. Então, a gente tem a possibilidade de deixar na mão do paciente uma ferramenta em que ele consegue, a qualquer momento, expressar aquilo que está lhe incomodando ele, não só do ponto de vista de sintoma, mas como demandas também. Ele é convidado a fazer um relato semanal, e aqui é a versão do paciente, onde ele, a qualquer momento, relata o sintoma, ele pode falar com a equipe, ele pode fazer um relato semanal, que é uma forma de capturar a qualidade de vida dele ao longo do tempo, e ele também recebe avisos e notícias com conteúdos importantes, como campanhas de vacinação, como conteúdos de suporte ao autocuidado, uma maneira de favorecer esse autocuidado do paciente. E do lado da equipe, tanto no dispositivo móvel quanto no dashboard, desktop, a gente acompanhar de forma coletiva a demanda dos pacientes, organizar essa demanda. Então, a gente tem um canal direto, calibrado para poder se comunicar com ele, e a gente tem um conjunto de informações básicas dos pacientes. A gente está fazendo um estudo clínico no HC1, que está em andamento. A gente quer incluir isso no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. A gente quer incluir 120, já incluímos 94 pacientes. E aqui alguns feedbacks, né, qualitativos do paciente, de fato mostrando isso, que o uso do aplicativo evitou ir à emergência, né, aqui de alguma maneira até chamando a atenção do deslocamento que o paciente ia ter para poder chegar à emergência, e até mesmo numa situação mais delicada, onde a família agradece o acompanhamento, mesmo que o desfecho tenha sido negativo, o óbito do paciente. Carlos, eu vou Vamos pedir só para você lá. compartilhar sua tela de novo, por favor. Oi? Eu vou pedir para você compartilhar sua tela de novo, por favor, que saiu aqui. Saiu? É, Espera aí. só uma questão técnica aqui, mas só compartilhe de novo, por favor. Deixa eu achar o. Ah, espera aí. Ó, já estamos vendo a sua tela. Só botar para apresentar. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, voltou. Posso Perfeito, seguir obrigado. aqui? Pode seguir, pode seguir. Então, no HC4, foi a primeira a utilização fora do estudo clínico que a gente teve, isso no Hospital do Câncer 4, no Instituto Nacional do Câncer, e a gente já incluiu mais de 800 pacientes nesse suporte paliativo dos pacientes que estavam em cuidados domiciliares, né? A gente foi fazendo uma progressiva substituição do canal que era utilizado, que era o WhatsApp. Então, a gente dá o suporte na assistência domiciliar e a gente percebeu uma ótima aceitação por parte da equipe. Esse daqui é a versão do BI, né, por assim dizer, do dashboard dos pacientes do HC4, onde você consegue ver o número de profissionais que estão utilizando, o performance status dos pacientes, que é feito pelo próprio paciente, uma autoavaliação de performance. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui você vê a distribuição dos CIDs mais frequentes, e aqui embaixo o número de pacientes que estão relatando uma dor moderada a grave, que você pode proativamente
ir atrás deles e a orientar, ajuste de dose, alguma outra orientação. Aqui nesse BI você consegue ver o número de mensagens que são trocadas, a ativação, né, o perfil de demanda, né, como relato de sintoma ou mensagem, a distribuição das intervenções, como orientação, pedido de encaminhamento de medicamento. Isso aqui tudo é calibrado de maneira que os desfechos possam ser definidos por cada instituição. E aqui um feedback, né, muito gratificante, que é o gestor percebendo que a utilização da ferramenta facilitou o trabalho da equipe, né? Aqui alguns resultados observados por parte da equipe do HC1, do HC4, aliás, melhorou a comunicação, melhora do acolhimento, agilidade na resolução, evitar idas em emergência, e desafios também, como acesso limitado à internet e baixa escolaridade. Tudo isso como próximos focos para a gente tentar resolver. A partir daí, alguns outros lugares no Brasil começaram a se interessar pelo tema, e isso foi um crescimento orgânico, com uma inclusão de pacientes que foi cada vez maior, uma troca de mensagens que foi cada vez maior entre os pacientes e familiares com as equipes. Atualmente, a gente já tem mais de 40 mil mensagens trocadas. E aqui a distribuição quantitativa de pacientes que foram incluídos. O INCA, o Ofir Loyola, o NRAD de Ceilândia, que a gente vai ter hoje a oportunidade de ouvir mais detalhes. E aqui um dado muito interessante, que do ponto de vista qualitativo, olha aqui os dados de uma inclusão de pacientes de 130, mas com um percentual de pacientes que aderiram muito elevado, 88%. Isso diz respeito da performance da inclusão. Essa é a maior equipe que está utilizando, né, de um serviço com o maior número de profissionais que está utilizando, e isso chama também a atenção e dá, acho que, um poder de fala para a Amanda trazer esse feedback para a gente, e isso se reflete no número de mensagens trocadas, né? Quer dizer, uma densidade de troca muito elevada. Aqui os objetivos do SAD, isso foi apresentado por Janaúba, a gente percebendo também por eles algumas observações muito alinhadas com o que foi visto no INCA. Acesso à família, resolução da demanda, acompanhamento do paciente no final de vida e organização do fluxo do atendimento. Perceberam também um canal de comunicação seguro, uma possibilidade de exportação das conversas para o prontuário e acompanhamento dos pacientes em regiões remotas, mostrando que é possível, com a tecnologia, a gente se aproximar ao invés de a gente se distanciar. Aqui, eu não vou dar spoiler, os dados que a Amanda já trouxe para a gente uma vez, mas ela vai ter a oportunidade de apresentar hoje para a gente aqui, né? Então, o que é a alma da história? É exatamente o PRO, o Patient Reported Outcome, que são ferramentas de medição que os pacientes utilizam para fornecer informações sobre os aspectos do seu estado de saúde que são relevantes para a sua qualidade de vida, incluindo sintoma, funcionalidade, saúde física, mental e social. Então, eles são importantes para a gente compreender se o serviço em que a gente está participando e o procedimento que a gente realiza faz diferença no estado de saúde e na qualidade de vida dos pacientes. Então, o PRO, ele fornece informações sobre, de fato, a eficácia do cuidado que a gente está oferecendo, né? E não é à toa que aqui o Canadá falando sobre PRO, aqui a Austrália se posicionando em relação ao PRO, nos Estados Unidos fazendo um estímulo, inclusive do ponto de vista monetário, né? Remunerando melhor quem está utilizando o PRO. Então, mostrando que exatamente a gente tem aí uma oportunidade de melhorar o cuidado. Quando a gente está trocando de sistema ou adotando um novo sistema, a gente quer fugir exatamente dessa condição onde a gente tem um gasto de energia inicial, um gasto maior para implementar e que depois acaba trabalhando com um gasto maior. O que a gente quer é, de fato, sair de um patamar, ainda que tenha uma transição de implantação do novo sistema, mas que depois aquilo fique como uma maneira da gente facilitar o nosso trabalho. Então, a reflexão com relação à adoção é que existe um ganho de sobrevida, existe redução do custo em exames, existem evidências dessas questões, redução de demanda por atendimento de emergência, uma magnitude de benefício clínico comparável com outras tecnologias já adotadas, e ele permite facilitar o cuidado e o gerenciamento dos pacientes. Então, a ideia seria um olhar de uma coisa muito simples, né, do ponto de vista do conceito, mas que, de fato, já utiliza os recursos que estão disponíveis ali na equipe,
e que, de fato, ele pode contemplar equipes com uma baixa densidade de recursos tecnológicos, mas que ainda assim ele possa funcionar, porque na realidade o que a gente está fazendo é melhorando a comunicação. E o que a gente tem observado é que, de fato, os usuários, quem experimenta, realmente aprova. Então, eu queria, já finalizando, agradecer a oportunidade de a gente estar contando essa aqui história, e é muito bom a gente ouvir as experiências em ambientes diversos do nosso, como a Amanda vai estar trazendo agora, e a gente nunca duvidar que uma iniciativa que às vezes pode parecer simples, pode parecer pequena, pode de fato mudar uma realidade. Então, eu queria interromper o meu compartilhamento de tela para que a Amanda possa apresentar os dados dela. Obrigado, gente. Maravilha, Carlos. Só, Amanda, só para a gente vai te ajudar aqui com o tempo, que eu sei que é delicado, a gente está apresentando e vai muito rápido, mas são 15 minutos. Qualquer coisa a gente te dá um toque, tá bom? Certo. É a Gabriela que vai ir passando os slides para mim. Isso. Ela já compartilha aí a tela. Certo. Ó, Gabi, estamos vendo a tela aqui, só falta projetar. Ó, ainda não está projetando. Foi para vocês? É, não está projetando ainda, tá? A gente está vendo aquela tela de exibição do PowerPoint. A gente não está vendo a tela de projeção. Que você colocou para. Acho que foi a janela que você colocou que não foi a janela de projeção. É, ainda não. A gente está vendo só aquela tela que mostra os slides. Não tem que clicar ali embaixo na telinha? Não. É, você já está apresentando, Gabi? Gabi, na escuta. É, você já está apresentando. Aqui você selecionou a janela que não é de apresentação. Aí você para. Agora foi. Agora Isso. foi, agora foi. Agora foi. Só testa aí, vê se está passando direitinho, por favor. Ó, passa para o próximo aí. Ó, ainda não passou. Agora passou. Pronto, volta no. Põe no começo lá, por favor. Perfeito, Amanda, você está vendo a tela? Tô vendo. Maravilha, então fique à vontade, pode começar, tá? Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite de poder compartilhar um pouquinho do NRAD Ceilândia para todos vocês e a experiência que a gente tem vivido com o aplicativo Lila, né? Primeiramente, eu me chamo Amanda, eu sou enfermeira de formação e sou chefe do NRAD Ceilândia, que é a maior região administrativa do Distrito Federal. Pode passar, Gabi. Certo. Antes de falar um pouquinho do Lila, da nossa experiência, eu queria falar quem é o NRAD Ceilândia, né? Então, NRAD, a sigla significa Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. É um local onde nós realizamos atenção domiciliar, aqui em Ceilândia, para pacientes que são classificados de média a alta complexidade e que estão em casa no domicílio. São aqueles pacientes que estão restritos ao leito ou restritos ao lar, que não têm condições de ir até a unidade básica de saúde para receber assistência. Aqui em Brasília, nós temos aproximadamente 11 serviços de atenção domiciliar e o NRAD Ceilândia é o mais robusto, vocês viram aí pelos dados do Lila, né? Realmente, o nosso terreno aqui é bem fértil, eu costumo dizer isso para minha equipe, porque a gente encontra de tudo. Nós somos o NRAD que mais assiste pacientes dentro do Distrito Federal, e isso não tem como ser diferente, afinal, Ceilândia é a maior região administrativa, hoje nós temos 500 mil habitantes.
A maioria dos moradores de Ceilândia são nordestinos, ou seja, migrantes, né, que vieram de outros estados, e é uma população que é extremamente vulnerável. 80% da população hoje necessita do serviço do SUS, ou seja, não tem serviço de plano de saúde. Então, é uma população carente do serviço do SUS, carente do nosso serviço, da nossa demanda, e hoje a gente consegue alcançar 120 pacientes das idades entre 0 e 114 anos. Então, hoje nós temos uma paciente de 114 anos que é assistida por nós, tá? Então, o nosso programa ele é vinculado ao Ministério da Saúde, que é o programa Melhor em Casa, e nós temos hoje um total de 11 categorias profissionais que assistem pacientes no domicílio. Dessas 11 categorias profissionais, nós somos um total de 34 servidores. Aí nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, físio, TO, nutri, psicologia, odonto, assistente social, auxiliar administrativo, nutrição e muitas outras categorias profissionais. Pode passar, Gabi. Bom, quais são os nossos processos hoje de trabalho? Nós temos o PID, que é o Programa de Internação Domiciliar, que é esse que eu relatei para vocês agora. Programa de Oxigenoterapia Domiciliar, que é o POD. E nós temos o Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade. O PID é a equipe multiprofissional e a equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar que vai até o domicílio e presta toda a assistência necessária para aquele paciente. Então, hoje a gente realiza curativos, trocamos cânula de traqueostomia, trocamos sonda de GTT, sonda vesical de demora, a gente administra medicamentos endovenosos, a gente atua no paciente que está em fim de vida, controle de sintomas de um modo geral. Então, hoje, a gente tem um cuidado paliativo muito forte dentro do nosso setor. Afinal, 90% aproximadamente dos pacientes que nós assistimos estão em cuidados paliativos. Então, são pacientes que demandam muito da equipe. Então, esse representa o programa de internação domiciliar. O paciente está internado, porém na sua casa, o que é excelente para o hospital, é excelente para o serviço público. Porque gera menos custos, a gente consegue proporcionar maior giro de leitos dentro dos hospitais, deixar aqueles leitos para os pacientes que estão instáveis e que precisam realmente estar hospitalizados para receber assistência de uma equipe multiprofissional. O programa de oxigenoterapia domiciliar é aquele paciente que precisa de oxigênio domiciliar, independente se ele é de média e alta complexidade, aqueles de baixa complexidade, que conseguem se locomover, ir até a unidade básica de saúde, eles também recebem esse oxigênio no domicílio. Como que o NRAD atua nesse perfil de paciente? A gente dá entrada, então todo paciente de Ceilândia que precisa de oxigênio domiciliar é dada entrada no próprio NRAD, é a gente que recebe a documentação e é a gente que encaminha para a Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal. Nós também disponibilizamos os cilindros de oxigênio portátil, quando o paciente precisa ir para uma consulta, ou ele precisa realizar algum exame, ele precisa de um cilindro portátil. A gente disponibiliza e a nossa equipe faz a auditoria de contas dos insumos e de todos os gases que são ofertados por parte dessa empresa terceirizada que a Secretaria de Saúde tem parceria. E, por último, nós temos o Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade. No Distrito Federal, nós temos um total de 100 vagas. É aquele paciente de alta complexidade que precisa de ventilação mecânica, mas que ele não precisa estar ocupando um leito de hospital, de UTI, porque ele é um paciente estável, ele pode ser cuidado por uma equipe de home care. Essa equipe de home care é terceirizada, porém, o NRAD Ceilândia, o que ele faz? Ele audita essas contas, audita esses pacientes e faz o acompanhamento. Aqui em Ceilândia, nós temos um total de 34 pacientes que são assistidos nesse programa de alta complexidade do Distrito Federal. A portaria que nos rege é a 3005 de 2024, ou seja, é uma portaria bem recente, né? Ela foi atualizada agora em janeiro de 2024, e ela atualiza as regras do Serviço de Atenção Domiciliar. Então, nós já tínhamos a 825 de 2016 e ela veio para atualizar o serviço
né? Então, ela detalha um pouco melhor a atuação e o papel e responsabilidade de cada um. Pode passar, Gabi, por favor. Ah, só um lembrete. No programa de internação domiciliar, a gente assiste 120 pacientes. No programa de oxigenoterapia domiciliar, é uma média de quase 300 pacientes. E o serviço de atenção domiciliar de alta complexidade são 34 pacientes. Então, é bem desafiador o cenário que hoje nós desenvolvemos no nosso trabalho. Bom, eu trouxe aqui para vocês os principais desafios. Eu acho que nem tudo é um mar de rosas. E no serviço público a gente enfrenta inúmeras dificuldades. Apesar de eu considerar que eu tenho uma equipe muito engajada, muito envolvida, uma equipe de muita responsabilidade e de excelência, mas nós temos inúmeros desafios e, querendo ou não, a gente sofre esse impacto, não só a gente, mas como também os usuários e suas famílias. Primeiro grande desafio que a gente tem, acho que nos grandes serviços como um todo, não só os de saúde, é a comunicação. Então, a comunicação ela é a alma do negócio e a gente sempre tem problemas, tanto por parte profissional com profissional, profissional com família, família com cuidador, família com outro familiar, família com os profissionais de saúde. Então, a gente enfrenta problemas na comunicação de todos os lados. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos para melhorar esse processo, melhor as coisas vão caminhar, de todos os aspectos. Nós temos também o déficit de motoristas, que já vem aí, a gente vem se arrastando por alguns anos. O que acontece? Há bastante tempo a Secretaria de Saúde não desenvolve concurso público para motorista. Então, os motoristas foram envelhecendo, aposentando, e não foi tendo o que? A reposição. Agora, há pouquíssimo tempo que a Secretaria de Saúde disponibilizou alguns contratos, mas que não foram também suficientes para suprir todas as demandas. Então, a gente vem sofrendo com isso, tentando fazer milagre, porque como que você realiza atenção domiciliar sem ter carro, sem ter motorista, para desenvolver aquela assistência com qualidade? Como eu comentei anteriormente com vocês, Ceilândia é uma área extremamente vulnerável. Desculpa. Ou seja, nós temos locais de difícil acesso, nós temos locais sem saneamento básico, nós temos locais que, quando começa a chover, a equipe não consegue acessar, a família não consegue sair de lá também para resolver alguma coisa. Nós temos pessoas muito simples, com pouco estudo, baixo nível cultural, que às vezes é difícil de compreender aquilo que a gente conversa. A gente encontra muitos problemas familiares, então a gente encontra abandono, a gente encontra abuso, a gente encontra fome. Então, é uma área bem desafiadora para todo mundo que trabalha no serviço de saúde aqui dentro de Ceilândia. E, além do déficit de motoristas, a gente vem enfrentando um outro problema, que são os nossos carros. Nós temos 3 doblôs, que é para transporte de servidores, e essas doblôs estão quebrando, estão danificando com uma certa frequência. E aí danificou, para. Aí a gente tem que abrir todo um processo para solicitar manutenção e isso acaba sendo muito moroso. Pode passar, Gabi. Uma coisa que a gente encontra com muita frequência são histórias muito tristes. E histórias tristes a ponto da gente não conseguir deixar de lado e não se envolver em algumas demandas. Vou dar um exemplo. A gente vai até a casa do paciente para prestar assistência multiprofissional. Você se depara com uma família com várias crianças com fome. Então, eu já tive profissionais que saíram da visita, passaram no mercado, compraram algumas coisas e voltaram para deixar lá. Ou a gente já encontrou também pacientes em péssimas condições de higiene, da equipe ter que se mobilizar, arrumar, organizar aquele paciente para depois sair da residência e realizar outros atendimentos. Então, essas histórias mexem muito com a equipe como um todo. E a gente tem que estar o tempo todo focando e enfatizando para que a equipe ela busque um autocuidado, busque realmente se preservar para que aquilo não venha afetar a sua saúde, apesar de ser bem difícil dividir isso. E aí, em contrapartida,
os serviços de saúde estão saturados, a gente se depara com inúmeras situações tristes, consequentemente, eu tenho servidores sobrecarregados, que se envolvem, que adoecem, né? Que a imunidade acaba ficando prejudicada também. Então, gera uma série de problemas e de transtornos. E outro problema muito grave que a gente encontra nas famílias é a sobrecarga do cuidador. Às vezes, aquele paciente, ele tem vários filhos, mas sempre tem um que fica sobrecarregado. E aí a gente tem que tentar, junto com o serviço social, intermedia daqui, conversa daqui, traz para ali, faz uma reunião familiar, tenta trazer as pessoas para aquele senso de responsabilidade, de pertencimento daquele familiar. Então, isso também é muito difícil da gente conduzir, da gente ter que acolher e cuidar daquele cuidador que está fragilizado naquele momento. A gente também se depara com déficit de medicamentos e insumos. É uma coisa que me entristece muito quando, às vezes, aqui na secretaria, eles comentam: ah, nós estamos com falta de codeína e de morfina. Opa, como é que a gente vai fazer cuidado paliativo? Como é que a gente vai controlar sintomas com falta de medicamentos que são essenciais? E a gente é avisado, assim, de última hora: olha, semana que vem não tem mais. E aí a gente fica tentando, as nossas médicas ficam tentando encontrar alternativas para que aquele paciente não venha perecer e não precise ir para o hospital por uma coisa que ele pode ser conduzido, pode ser tratado dentro do domicílio. Então, isso para a gente também é algo que angustia bastante. Pode passar, Gabi. Bom, como que acontecia? Desculpa, gente. Eu estou me recuperando ainda de um resfriado. Como que nós realizávamos a comunicação dentro do NRAD com as famílias e com os usuários? Primeiramente, telefone. Então, hoje, muitos familiares ligam para a gente, ou pacientes, né, também, ligam para a gente. Através de e-mail também, às vezes querem enviar um relatório, algum documento, envia por e-mail. E pelo WhatsApp. O WhatsApp foi assim, a ferramenta mais recente que nós estávamos utilizando, que se tornou um facilitador, mas ao mesmo tempo um objeto de sobrecarga para a equipe. Por quê? O WhatsApp, as mensagens vão chegando, várias. Digamos que o paciente tenha 5 pessoas na família. As 5 pessoas queriam ficar mandando mensagens ao mesmo tempo, cada um num número de telefone, às vezes perguntando a mesma coisa. Então, quando eu fazia escala no meu serviço, que eu colocava assim, fulano de tal vai ficar pelo WhatsApp, já era o terror durante aquele período. E fora a angústia, parece que estava sempre enxugando gelo. Por quê? Porque você não tinha ordem de prioridade, você não tinha uma organização do que você tinha respondido ou não. Simplesmente as mensagens iam chegando. E dependendo da situação, se alguém lesse uma mensagem naquele momento e não respondesse de imediato, às vezes aquela demanda se perdia e a família achava que não estava sendo bem assistida naquele momento. Então, gerava uma série de conflitos, de transtornos e de problemas ali dentro, referente à comunicação. Pode passar, Gabi. E aí, como é que eu conheci o Lila, né? Há pouco tempo agora, eu estava fazendo uma especialização em cuidados paliativos pela Fiocruz do Rio de Janeiro. E durante essa especialização, eu tive aula com alguns profissionais do INCA. Inclusive, o meu coordenador é fisioterapeuta do INCA. E começaram a comentar o Lila, o Lila, o Lila. Não, aqui a gente utiliza o Lila. E aí nós tivemos uma aula da supervisora do INCA 4, do Serviço de Atenção Domiciliar. E ela começou a trazer os benefícios, como que eles conseguiam atuar, o quanto eles conseguiram ganhar relacionado ao tempo, e aquilo foi me interessando, foi me interessando. E aí uma mesma colega que estava fazendo a pós-graduação comigo, que é a Louise, lá de Janaúba, começou a utilizar. E falou: Amanda, eu migrei, tô amando, tá sendo um facilitador, a gente está adorando. Eu falei: não, eu preciso conhecer essa ferramenta também. Foi quando eu entrei em contato com o Bruno,
né, do Lila, juntamente com a sua equipe, e a gente começou a dialogar a respeito. E aí nós optamos por fazer um teste inicial. Vamos fazer um teste com 30 famílias. Dessas 30 famílias, nós escolhemos assim, as famílias que ou acionavam muito a gente pelo WhatsApp, ou que tinham dificuldades nessa parte de tecnologia. Vou dar um exemplo: um paciente com um cuidador idoso. E aí a gente começou a realizar esses testes com esses pacientes. Até que um dia a gente resolveu, vamos migrar tudo? Vamos, mas será? Será que vai dar certo? Vamos virar logo a chave, porque aí a gente já passa por esse processo de adaptação de uma vez. Se eu não me engano, isso foi em janeiro desse ano. Nós migramos os 120 pacientes junto com as suas famílias. No início foi meio complicado, porque muitos familiares iam até o NRAD, olha, eu não sei mexer. Alguns deram até o nome, que a gente ria até. Ah, eu não sei mexer na Dalila, eu não sei mexer na Dona Lila. Então, a gente começou a ajudar, a apoiar essas famílias e fomos caminhando dia a dia. Hoje, gente, eu falo para vocês, o servidor ele fica muito mais tranquilo quando ele está no Lila do que quando ele ficava no WhatsApp, porque hoje tem uma organização, hoje a gente consegue classificar, dar uma classificação para aquelas demandas, hoje a gente consegue encerrar aquele chamado que a gente está respondendo. Aí, Gabi, passa para mim, por favor. Bom, então hoje a gente tem o melhor controle dos chamados, nós conseguimos organizar por prioridades, a gente consegue agora também incluir o desfecho na resolução dos chamados, que é algo novo, que inclusive eu repassei agora há pouco tempo para minha equipe, para quê? Para que a gente realmente consiga fechar aquele chamado. Se eu resolvi, se eu não resolvi, qual que era a demanda. Desde o início, nós tivemos toda a assistência da equipe do Lila, então em nenhum momento eu me senti sozinho nesse processo de implantação, e nem agora. Além da parceria da minha equipe, que a minha equipe abraçou a causa, e eu sou muito grata por isso, porque se eles não tivessem abraçado a causa, a gente não teria conseguido. Então, eles abraçaram a causa, vamos rodar, e tá indo, e tá dando super certo. E é bacana também que a gente consegue enviar alguns avisos. Ah, manipulados estão liberados, de letra tal a tal, os kits estão liberados. Avisos que anteriormente a gente enviava somente pelo WhatsApp. Então, hoje a gente consegue também enviar pelo Lila, para facilitar para a família se lembrar de alguns prazos e algumas coisas que eles precisam buscar dentro do setor. Pode passar, Gabi. Aí, como que a gente organiza o Lila aqui dentro do setor? A gente faz uma escala diária por turno, então toda sexta-feira a gente monta a escala da semana seguinte. Então, se vocês olharem, todos os dias da semana, manhã e tarde, eu tenho um servidor diferente que vai ficar responsável pelo Lila. É aquele servidor que não está em visita domiciliar, então, naquele momento, ele vai estar por conta daquela demanda administrativa. Como eu comentei com vocês, são 120 pacientes, sempre, são muitas demandas ao mesmo tempo, o nosso setor é muito dinâmico, então o Lila nos permitiu estar em vários locais ao mesmo tempo, resolvendo demandas ao mesmo tempo, que antes a gente gastava uma visita domiciliar, às vezes sem necessidade, porque era uma dúvida, era uma necessidade ali pontual que a gente conseguia resolver. Nós temos hoje um livro de registro, então aquilo que não conseguiram resolver de imediato e que não é uma emergência, é registrado no livro de demandas que o profissional, no próximo dia que o profissional estiver de plantão, ele consegue abrir o livro, consultar e resolver aquela demanda. E nós realizamos inúmeras discussões em equipe para que a gente possa o quê? Alinhar as expectativas frente ao atendimento daquele paciente. Pode passar, Gabi. E é isso. Aí eu encerro com vocês aí com essa frase: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Muito obrigada. Excelente, Amanda. Deixa eu só voltar aqui.
Agora a gente abre para uma rodada de perguntas. Então, eu convido aqui todo mundo que está com a gente, se quiser compartilhar alguma dúvida, fazer algum comentário. A gente tem aqui o nosso chat aqui no Zoom, que eu vou moderar aqui junto com a Gabi. Deixa eu só abrir aqui o chat para a gente. Carlos. Carlos levantou a mão aqui. Carlos, só tá mudo o seu microfone, tá? Carlos, deixa eu ver se você consegue se desmutar aqui. Ah, agora vai. Pode desmutar, Carlos. Ah, muito obrigado. Eu estava aqui agoniado que eu não conseguia falar. Estava em silêncio. Amanda, eu queria te agradecer. Você arrasou nessa apresentação. Eu acho que foi tão bacana você trazer o dado, né, exatamente da realidade, das dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, né, que vai muito além da. São realmente condições socialmente determinadas o que a gente enfrenta hoje, né, do ponto de vista da saúde. Eu queria te perguntar, né, para dar um pontapé inicial nas questões, assim, com toda a dificuldade de disponibilidade de recurso que a gente tem, não é? Da gente ter que conseguir fazer mais com o pouco que nós temos, aonde você, ao longo desses meses da utilização, acha que você conseguiu otimizar o recurso, não é? Do ponto de vista de deslocamento, do ponto de vista de internações, aonde que qualitativamente, ainda que não seja uma coisa precisa do ponto de vista da métrica, você tem a sensação de ter melhorado. Hoje, eu acho que um fator que é extremamente importante, que a gente consegue evitar internações, é no tratamento de infecções dentro do setor. Então, hoje a gente tem uma média ali no NRAD de 12 infecções por mês, que são tratadas no domicílio, inclusive com medicamentos endovenosos, sem a necessidade de estar encaminhando o paciente para ocupar um leito para completar aquele ciclo de medicamentos ali dentro. E a maioria das vezes a gente recebe as informações de que o paciente está apresentando alguma alteração, a gente recebe através do Lila. Então a família informa para a gente: olha, ele não está urinando direito, está com a secreção com aspecto tal, está assim, tá. E aí a gente consegue investigar um pouco melhor, se comunicando pelo Lila. Teve febre, já fez uso de alguma medicação, teve algum outro sintoma? E aí já aconteceu casos, por exemplo, da gente não precisar ir até o paciente naquele momento, mas a gente já conseguir iniciar, por exemplo, uma antibiótico terapia via oral. A família ir lá no setor, pegar a receita conosco e a gente já iniciar e a gente evitar que tivesse uma piora ou uma hospitalização. Isso é muito frequente. Legal. Carlos, a Você, gente Bruno, alguém encaminhou alguma pergunta para você aproveitar e colocar aí? temos aqui a Esther, perguntou para você, Amanda, se você tem paciente renal crônico em diálise sendo acompanhado. Esther, né? A Esther, né? Esther, obrigada pela pergunta. No momento, nós não temos, mas a gente já teve, tá? Paciente em acompanhamento por hemodiálise. A gente não realiza o transporte dele para ele dialisar, certo? Mas é porque tem uma outra rota, um outro percurso dentro da Secretaria de Saúde, mas a gente já assistiu, sim, paciente em hemodiálise. Não Ótimo. sei se eu respondi. Perfeito, Amanda. Temos uma outra pergunta aqui da Baduska. Baduska, boa noite, obrigado pela presença. Baduska, lá da CESAB, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. E ela perguntou assim: quanto tempo foi o teste, né? Quanto tempo de teste e há quanto tempo vocês estão utilizando, Amanda? Bruno, você até me ajuda. Eu sei que nós estamos utilizando tem 6 meses, porque a gente migrou completamente, foi em janeiro, não foi isso, Bruno?
Do Janeiro DB. desse ano. Foi em janeiro Foi. que a gente migrou. Os testes, Barusca, né? Badusca. Badusca, perdão, Badusca. Os testes nós realizamos aproximadamente, eu acho que, se eu não me engano, foi um mês ou um pouquinho mais. E aí a gente quis partir logo para rodar a chave de um modo geral, que eu achei que foi bem melhor. Bem melhor, a gente já rodou e deu super certo. Perfeito. Tem uma mensagem aqui também da sua equipe, Amanda, ó. Ah, Amanda, parabéns. Equipe acompanhando sua excelente apresentação. Bianca, Minervino, doutora André, Rosa, Elaine, Hélia, Odília, Jefferson e Leitiane. beijos. Vale a Falou pena que- chamar a atenção que é a maior de todas as equipes É, atuando em conjunto. Legal. e que me Espero. perdoem, é a melhor, tá? Me perdoem, mas é a melhor. Amanda, eu queria te perguntar exatamente sobre esse feedback que a equipe te deu, né? Você tem uma percepção, de que diminuiu o estresse de quem estava ali naquele dia do que era antigamente o WhatsApp, mas eles já te dão algum outro tipo de feedback que possa estar chegando, inclusive, das famílias? Então, alguns familiares a gente viu que tiveram resistência porque tem aquele apego pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp já é eu acho que é um filho já de todo mundo. Então, o fato de você sair daquela casinha habitual do WhatsApp e ir para uma outra ferramenta, alguns ficaram meio assim. Mas depois, o negócio desandou, aliás, o negócio andou, que o pessoal não tem mais queixado tanto relacionado a isso. Alguns têm um apego, manda pelo WhatsApp. Olha, o Lila não está funcionando. Aí a gente fala, está funcionando sim. Então a gente percebe porque a pessoa quer tentar resolver ali pelo WhatsApp, burlando, mas na verdade está funcionando perfeitamente. E, inclusive, a gente obteve sucesso com as famílias mais simples e com menos estudos, de verdade. A gente conseguiu sentar, explicar ali no setor, nos colocamos à disposição e hoje conseguem tocar tranquilamente, inclusive idosos. Perfeito, Amanda. Temos mais umas perguntas aqui. Carlos, você quer comentar? Eu ia só Você falou. comentar que Aham. isso repete o que foi observado fora, Amanda. A, as famílias de menor letramento são as que mais se beneficiam, que você consegue realmente capturar elas para um meio em que facilite a comunicação. Isso. Deixa eu colocar aqui, então. Temos uma pergunta do Haroldo e depois da Maria. O Haroldo perguntou, Amanda, como resolveram esse tema das dificuldades dos pacientes menos escolarizados com o aplicativo? Haroldo, a gente se disponibilizou dentro do setor e nas próprias visitas domiciliares a explicar detalhadamente sobre o funcionamento do aplicativo. Acredito que alguns até fizeram registros, anotações, mas a gente não se deparou assim, uma família que tivesse somente um cuidador e que ele, por exemplo, fosse analfabeto. A gente não teve esse tipo de situação. Porque às vezes um não sabe ler, não sabe escrever, mas sempre tem algum outro que consegue enviar as mensagens e receber. Então, eu confesso para vocês que eu pensei que seria difícil olhando para esse lado, mas a gente teve um bom retorno. A gente conseguiu uma boa adesão. Muito bom, Amanda. Deixa eu ver, tem mais umas perguntas aqui. A Maria perguntou, boa noite. Meu nome é Maria Fernanda, sou enfermeira responsável pelo monitoramento de enfermagem de pacientes em cuidados paliativos. Não acompanhamos só pacientes oncológicos. Gostaria de saber como conduzem final de vida ou processo ativo de morte em casa, pois os sintomas aumentam consideravelmente e intercorrências podem surgir, do tipo paciente com ferida neoplásica com sangramento. É enfermeira do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E está comentando. Hoje, o nosso serviço ele não é ininterrupto, né? Então, ele funciona de domingo a domingo. Na verdade, ele funciona de segunda a sábado, de 7 às 19.
e aos domingos sob demanda. Então, quando a gente tem antibiótico terapia para administrar, a equipe vai até o setor, até a residência, administra o antibiótico e volta. Então, hoje, como é que a gente lida com o fim de vida e principalmente com o processo ativo de morte, né? Pacientes com sintomas refratários que não têm condições de ficar no domicílio, a gente criou um fluxo junto com o Hospital Regional de Ceilândia. Então, hoje a gente tem um grupo do WhatsApp que tem gestão de leitos, tem representantes da clínica médica, do pronto-socorro, do NRAD, no qual a gente consegue organizar para que esse paciente não vá para a UPA ou não vá para o pronto-socorro do hospital de referência, mas sim que ele vá já para um leito dentro do hospital para controlar sintomas refratários. Os pacientes que a gente consegue controlar no domicílio, ele permanece em casa e a gente faz todo um trabalho, um acompanhamento junto com a família. A gente já deixa orientado também a questão de que tipo de intercorrência que eles vão precisar acionar o serviço de emergência, mas hoje a gente tem disponibilizado por parte da Secretaria de Saúde o fentanil transdérmico, por exemplo, que é uma alternativa, né? Às vezes tem aquela falta, como eu comentei com vocês, que às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, mas a gente tem o fentanil transdérmico que ajuda bastante. Hoje a gente administra outros medicamentos também endovenosos, ou por hipodermóclise também. Então, hoje a gente tem 100% da nossa equipe de enfermagem capacitada em hipodermóclise. E a gente também trabalha muito capacitando o cuidador, que é o que a nossa portaria sempre reforça muito, a gente capacitar o cuidador para dar continuidade naquela assistência. Aí as visitas se tornam diárias, então, o paciente que está em fim de vida, principalmente processo ativo de morte, a gente faz visitas diárias. Geralmente, quem mais visita, os médicos e a enfermagem, mas a equipe multi também oferece todo esse apoio e a gente conduz assim. Não sei se eu respondi tudo. Perfeito, Amanda. Acho que sim. Qualquer coisa, Maria, você pode colocar outra informação aqui. Só em questão do tempo, né, Carlos? Estamos aqui 7 horas, mas está sendo bem produtivo. Tem mais duas perguntas. Uma da Flávia. Amanda, vocês costumam ter problemas com mensagens enviadas fora do horário de funcionamento do serviço? Farmacêutica da AD do INCA. Boa noite, Flávia, também. Flávia sempre está junto com a gente, o HC4. Boa noite, Flávia. Algumas famílias enviam, tá? Mensagens fora do horário, mas lá no setor a gente só abre o Lila geralmente no computador em horário de expediente. Então, em horário de expediente, então é no dia seguinte que a gente vai conseguir responder, tá? Até mesmo porque assim, a gente deixa bem claro para as famílias que nós não somos um serviço ininterrupto e nem um serviço de emergência. Então, a gente só vai responder em horário de funcionamento mesmo do serviço. Pode. Mas tira meus. Raíssa? Gente, Desculpa. tranquilo, fiquem à vontade, tá? Se quiserem abrir o microfone também, eu tô lendo aqui pelo chat, mas fiquem à vontade, tá? Acho que a última pergunta aqui do Ricardo. O celular do paciente foi um problema? Android e iPhone. O Lila rodou sem problemas em função do celular e tamanho de tela? Rodou perfeitamente, a gente não teve problema nem com Android e nem com iPhone. A maioria é Android, que a gente recebe lá no setor. Mas nós não encontramos nenhuma situação no qual a gente teve problema com a instalação do aplicativo. Rodou perfeitamente. Carlos? Carlos, tá mudo o seu microfone, tá? Eu queria fazer só um comentário breve, né? Eu acho que quando a gente faz uma prescrição, né, esses itens da prescrição, eles têm que ser esclarecidos de uma maneira detalhada para que o bom uso daqueles itens aconteça, né? E um dos aspectos do canal de comunicação da plataforma Lila é o aspecto prescritivo. A gente sempre acreditou que uma plataforma solta
ela não faz sentido. Ela faz sentido quando ela ganha esse cunho de que quem prescreve, de quem está cuidando, ele orienta aquele canal como parte da prescrição. Olha, aqui é o canal de comunicação. Então, isso ajuda tanto na adesão, né, quanto na compreensão da forma de utilizar, né, que é essa questão da mensagem fora do horário. Ainda que a pessoa mande, ela pode estar compreendendo que ela vai ser atendida no horário que foi pactuado, né? Então, eu acho que a questão da compreensão e da boa explicação de como é que é essa prescrição, que inclui a Lila, é fundamental para esse entendimento de como é que é a dinâmica da comunicação. Perfeito. Gente, não temos mais perguntas aqui. Chegamos a um fim, eu acho que foi muito produtivo. Carlos, Amanda, acho que foi um prazer aqui. Pela quantidade de perguntas, a gente consegue sentir um pouco do tom, né, do webinário. Então, acho que foi um sucesso. Ah, a Gabi colocou um link aqui no chat para quem quiser conhecer mais a Lila. Bruno, você pode passar seu telefone? Claro. Eu vou deixar aqui no chat também, quem quiser entrar em contato diretamente comigo. Eu vou colocar aqui também. E aí, Ricardo, pode entrar em contato comigo, tá? Perfeito. Então, vou fazer o encerramento aqui. Carlos, novamente, muito obrigado. Amanda, muito obrigado. E acho que nos vemos no próximo webinário. Tá bom? Tchau, tchau, Joia, Obrigada a gente. gente. vocês, viu? Tchau, Parabéns, tchau. Amanda. Muito Obrigado pelos obrigado. participantes também. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente.